Antes que existissem os séculos, antes que a terra tivesse nome, antes que o homem aprendesse a falar, a sabedoria já existia. Ela não nasceu do tempo, não se formou na experiência, não foi criada pela inteligência humana. Ela saiu da boca do Altíssimo. Enquanto o mundo corre atrás de respostas, ela permanece em silêncio, observando quem é digno de ouvi-la. Hoje, não ouviremos a opinião dos homens. Hoje é a própria sabedoria quem fala. A sabedoria faz o seu próprio elogio. Honra-se em Deus, gloria-se no meio do seu povo. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo, gloria-se diante dos exércitos do Senhor, é exaltada no meio do seu povo e admirada na Assembleia Santa. Entre a multidão dos eleitos, recebe louvores e bênçãos entre os abençoados de Deus. Ela diz: saí da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura. Eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra como que de uma nuvem. Habitei nos lugares mais altos. Meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri a abóbada celeste e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar e percorri toda a terra. Imperei sobre todos os povos e sobre todas as nações. Tive sob os meus pés, com meu poder, os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Entre todas as coisas, procurei um lugar de repouso e habitarei na moradia do Senhor. Então, a voz do Criador do universo deu-me suas ordens, e aquele que me criou repousou sob minha tenda, e disse-me: habita em Jacó, possui tua herança em Israel, estende tuas raízes entre os eleitos. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou, e não deixarei de existir até o fim dos séculos, e exerci as minhas funções diante dele na casa santa. Assim fui firmada em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está a sede do meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus, e fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Elevei-me como o cedro do Líbano, como o cipreste do Monte Sião. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plátano no caminho à beira das águas. Exalo um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que cai por si própria, perfumei minha morada. Meu perfume é como o de um bálsamo sem mistura. Estendi meus galhos como um terebinto. Meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor de Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim, toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim, todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos, pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Tudo isso é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Deus prometeu a seu servo Davi que faria sair dele um rei muito poderoso, o qual se sentaria eternamente num trono de glória. A lei faz transbordar a sabedoria como o físon e como o tigre na época dos frutos novos. Ela espalha a inteligência como o Eufrates,
e uma inundação como a do Jordão no tempo da colheita. É ela quem derrama a ciência como o Nilo, soltando as águas como o Geom no tempo da vindima. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente, essa sabedoria impenetrável às almas fracas. O seu pensamento é mais vasto do que o mar, e seu conselho mais profundo do que o grande abismo. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios. Sou como o curso da água imensa de um rio, como o canal de uma ribeira, e como um aqueduto saindo do paraíso. Eu disse: regarei as plantas do meu jardim, darei de beber aos frutos de meu prado. E eis que meu curso de água tornou-se abundante, e meu rio tornou-se um mar. Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem, e alumiarei todos os que confiam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e deixá-la-ei aos que buscam a sabedoria, e não abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. O texto do Eclesiástico, também conhecido como Sabedoria de Ben-Sira, foi escrito por Jesus. Ben-Sira, em Jerusalém, por volta do século II a.C., em um tempo de forte crise cultural, moral e espiritual. Israel vivia sob a pressão do mundo helenístico. A sabedoria antiga era desprezada, a tradição era ridicularizada, e muitos acreditavam que o progresso humano tornaria Deus desnecessário. Foi nesse cenário que a sabedoria se levantou, não como ideia, mas como voz viva, proclamando sua origem divina e sua permanência eterna. Naquele tempo, como hoje, o homem buscava respostas fora de Deus. Naquele tempo, como hoje, confundia inteligência com verdade, conhecimento com sabedoria, avanço técnico com retidão moral. O Eclesiástico deixa claro: a sabedoria não nasce da experiência humana, não é fruto da opinião coletiva, nem resultado do tempo. Ela procede do Altíssimo. Ela existia antes dos séculos, governa a criação, habita entre os humildes e se afasta dos soberbos. Ela oferece frutos, mas não se impõe. Convida, mas não seduz. Permanece, mesmo quando é ignorada. O mundo antigo caiu por desprezar a sabedoria. O mundo moderno repete o mesmo erro. Mudaram as vestes, as ferramentas e as palavras, mas o coração humano continua o mesmo, orgulhoso, inquieto e impaciente. Hoje, a humanidade possui mais informação do que nunca, mas menos discernimento. Mais acesso ao conhecimento, mas menos temor de Deus. O Eclesiástico nos recorda que nada mudou de fato. O que mudou foi apenas a aparência do erro. A sabedoria continua falando. O mundo continua não escutando. E, como sempre, ela permanece não com os muitos, mas com os que a buscam de verdade. Este é o canal João Profeta. A verdade é proclamada, o Evangelho confronta e a esperança se renova. Inscreva-se, compartilhe, fortaleça a missão.